A partir do versículo 7 está escrito assim: levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus não é somente o Rei sobre os reis da terra, que às vezes a gente fala e parece que está falando o título mais nobre. Ele é Rei dos Reis, ou Rei de Reis. Isso só colocaria ele acima dos reis sobre a terra, mas a Bíblia diz que ele é o Rei da Glória. Na eternidade ele é visto como o Senhor. Os anjos se prostram a ele. Lá no primeiro capítulo de Hebreus está escrito que Deus o fez mais excelente que os anjos, porque ele está acima de todos, de tudo. Ele é o Rei da Glória. Este é Jesus. Por que o salmista escreveu isso? Deixa eu contar um pouquinho de cultura judaica para vocês, tentando não ser muito extenso. A constituição do domínio, de hierarquia política naquela época, ela estava sempre muito ligada a respeitar as idades, respeitar a velhice, né? Os anciãos eram conhecidos e respeitados como conselheiros, como orientadores. Os cabelos brancos, né? As cãs, eram vistas como sinal de sabedoria e eram respeitadas. E nas cidades existiam esses líderes, os anciãos, os magistrados ou juízes, que julgavam causas, e também tinha os príncipes dos povos, das tribos. Os príncipes eram os cabeças das famílias. Tanto um como outros desses líderes que eu falei para vocês, eles eram conhecidos em Israel como cabeças. Você vai encontrar isso em várias partes da Bíblia, quando, se a tradução permitir, porque às vezes eles mudam na tradução, que diz os cabeças das casas, os cabeças das tribos. Os cabeças eram os líderes, amados. Amém, meus queridos? Esses líderes, quando tinham coisas importantes para resolver, ou também havia o costume de se reunirem rotineiramente, eventualmente, sem que houvesse uma rotina marcada, mas era costume se reunirem, e muitas vezes eles se reuniam próximo às portas da cidade, para que todos que entrassem vissem que aquela cidade tinha autoridade, para que todos vissem que a cidade tinha organização, e que havia uma autoridade sobre a cidade. Posto isso, quando o salmista escreveu esse salmo, dizendo: levantai, ó portais, levantai portas, e depois ele fala: levantai, ó portais, ele está fazendo menção, sabe do quê? Quando o rei saía para a batalha, porque quem saía para fazer as batalhas do povo era o rei, ou pelo menos a última batalha, aquela quando a guerra já estava quase vencida, o rei ia para conquistar o inimigo, né? Ninguém conquistava o inimigo em nome do rei, ele conquistava. Então os seus generais faziam a batalha, e quando estava no momento da batalha se completar, o rei ia, porque ele dava o último golpe, ou ele que subjugava o rei inimigo, ou o forte general inimigo. A vitória era do rei. E quando ele voltava vitorioso para casa, para Jerusalém, era normal eles virem festejando, e o rei era aclamado como herói, e se via o rei em toda a sua glória. E
As portas estavam preparadas para receber, porque quando o rei se aproximava, todos que ali estavam, inclusive os príncipes, os cabeças, se levantavam, porque não há ninguém maior que ele, não há nenhum líder maior que ele, não há nenhum príncipe ou governante maior que ele. Todos tinham que reverenciá-lo e levantar-se diante dele. Imagina-se que Davi escreveu isso lembrando, ou escreveu na mesma época em que ele foi lá na casa foi lá em Obed-edom, né, na casa de Obed, e pegou a arca do Senhor para trazer para Jerusalém. E eles vieram em festa. E Davi faz uma comparação da tradição do rei que entrava em festa na cidade com o rei, o Senhor poderoso nas batalhas, o rei verdadeiro que ele adorava, que estava sobre ele, inclusive, o Deus da glória, o Deus todo-poderoso. E ele fala: está entrando aquele que nos trouxe a vitória. Olha a arca entrando aí, aquele que nos deu a vitória está entrando. Levantem-se portais. E quando ele usa a expressão eternos, ele está se referindo aos portais sobrenaturais, espirituais. Amém, queridos? Portais eternos. Sabe por quê, queridos? A cidade de Jerusalém era conhecida como cidade eterna. E quando ele fala portais eternos, ele está falando os portais da cidade de Jerusalém. Mas nós sabemos que o Espírito Santo teve o cuidado de refletir aqui a entrada do Cristo, que foi exaltado como Rei por Deus, que nós já falamos na primeira parte aqui, amém? A Bíblia está falando, esse salmo está fazendo referência, que um dia, mesmo diante de toda essa perseguição da igreja, e toda essa perseguição ao nome de Jesus, e do jeito que todo mundo fala mal, quantas vezes você como cristão não se sentiu mal em ver como as pessoas lá fora tratam o seu Jesus? Como falam mal da sua fé, como falam mal da sua igreja. Quantas vezes você não se sentiu apequenado? Quantas vezes você não se sentiu menor, agredido, afetado, porque zombaram de você? Mas a Bíblia, a palavra de Deus está insistindo, o Espírito Santo quer revelar a você hoje a grandeza do reino ao qual você presta serviço a Deus, no qual você vive, no qual você existe, para o qual você foi chamado. Nós não pertencemos a uma instituição falida, nós não pertencemos a uma instituição paupérrima, que anda por aí cambaleando as pernas. A igreja de Cristo nunca será coitada, o reino de Cristo nunca será coitado, porque Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor dos exércitos, que vence todas as batalhas. Um dia, disse Paulo escrevendo aos Filipenses, na inspiração do Espírito Santo, todo joelho vai se dobrar perante o Rei da glória. Tudo aquilo que foi dito aqui hoje está na letra dessa música. Aleluia. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas.